iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, instrução dos espíritos, no item Os tormentos voluntários. Bom, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. E você já deve ter parado para pensar em quanto dos nossos sofrimentos diários é, na verdade, opcional. Hoje vamos mergulhar em um dos textos mais importantes do Evangelho segundo o Espiritismo, os tormentos voluntários, uma mensagem ditada pelo espírito Fénelon. Nesse vídeo, vamos explorar por que a felicidade parece fugir de nós incessantemente. Fénelon nos faz um alerta direto, buscamos a alegria em coisas perecíveis que mudam com o vento, enquanto ignoramos as coisas fonte de estabilidade real, fontes para a paz do coração. Vamos analisar 3 grandes venenos da alma citados no texto: a inveja e o ciúme. Entenderemos por que o autor descreve o invejoso como alguém febricitante que perde o sono pelo sucesso alheio. As necessidades quiméricas, como criamos desejos falsos que nos escravizam e nos impedem de valorizar o que já possuímos. E o medo de parecer, peso insuportável de tentar sustentar uma imagem que não corresponde à nossa realidade. E a gente vai tentar aqui ter uma proposta de cura. Mas o objetivo desse estudo não é apenas identificar o problema. Fénelon nos oferece a cura através de uma mudança de perspectiva. Vamos aprender o que significa olhar para baixo em vez de olhar para cima e como essa simplicidade, como essa atitude pode nos tornar subitamente ricos e calmos, mesmo em meio às tempestades da vida. E se você sente que a vida está pesada ou que a ansiedade pelos bens materiais e pela opinião alheia estão roubando a sua paz, este estudo é para você. Vamos descobrir juntos como evitar os tormentos que estão em nossas mãos e alcançar a felicidade relativa que a Terra nos permite. Fique conosco, abra teu coração e bons estudos a todos. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra na terra. Então veja que o texto ele está estabelecendo o cenário para todo o raciocínio que Fénelon desenvolve em seguida. Ela define a condição humana em relação à felicidade no plano terrestre. Veja, aqui está uma explicação detalhada que pode até ser dividida em 3 pontos fundamentais. O primeiro deles é o paradoxo da busca, onde Fénelon mostra que o homem busca a felicidade incessantemente, mas ela também foge dele incessantemente. E o que significa isso? Que existe um descompasso entre o desejo da alma e a realidade da vida material. Quanto mais o homem tenta se agarrar à felicidade perfeita através das coisas passageiras, do dinheiro, do status, dos prazeres momentâneos, mais ela parece escapar por entre os dedos. Isso leva a uma frustração. O segundo ponto que o texto chama a atenção é o conceito de felicidade sem mescla. A chave para entender a frase, né, significa que ele está falando sobre uma mistura. Na Terra, tudo é misturado. A alegria vem misturada com a preocupação de perdê-la, o amor vem misturado com a saudade ou medo, a saúde vem misturada com a fragilidade do corpo. Então, Fénelon explica que não existe felicidade pura, sem mistura de dor, de tédio, de preocupação, não nesse planeta. O erro do homem é esperar encontrar aqui
algo que é característico apenas dos mundos ou estados espirituais mais elevados. E o terceiro ponto que o texto vai se referir é a natureza da Terra, quando ele diz que essa felicidade não se encontra na Terra. Fenelon não está sendo pessimista, mas realista dentro da visão espírita e também cristã. A Terra é entendida como uma escola, um local de provas e expiações. Então, por definição, este não é o lugar das recompensas finais ou do repouso absoluto. É um lugar de aprendizado. E aprendizado, muitas vezes, envolve contraste e dificuldade. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar da relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real nesse mundo. Ele se mostra ávido de tudo o que o agitará, que turbará, e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que estás nas suas mãos evitar. Então veja, o texto ele está reconhecendo que a vida terrena tem um cortejo inevitável de problemas, ou seja, de vicissitudes. Ele está querendo dizer que doenças, perdas de entes queridos, dificuldades financeiras, fazem parte da escola que é a Terra. Ninguém escapa totalmente disso. Então, Kardec afirma que, mesmo com esses problemas, o homem poderia gozar de uma felicidade relativa. Nas coisas perecíveis, dinheiro, fama, prazeres sensoriais, bens materiais, que é onde o homem está procurando a felicidade. O problema é que, como essas coisas acabam ou mudam, a pessoa vive em constante medo de perdê-la ou em frustração quando elas se vão. E aonde que eles deveriam procurar essa tal felicidade? Nos gozos da alma e na paz do coração. A felicidade real não é rir o tempo todo ou ter tudo, mas ter a consciência limpa e a tranquilidade interna que nada no mundo exterior pode tirar. E essa é a parte mais impactante. O homem, como que de intento, de propósito, ele cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. O espiritismo, ele ensina que grande parte do nosso sofrimento não vem de Deus ou do destino, mas de nós mesmos. Através de quê? Através da inveja. Sofremos porque o outro tem algo que não temos. Da ambição desmedida. Então sofremos por não sermos os mais ricos ou os mais poderosos. Através do orgulho ferido, em que sofremos quando não nos dão a importância que achamos que merecemos, do ciúme e apego, e aí sofremos por querer controlar as pessoas. Então, imagine que a vida é uma viagem de navio onde o mar está agitado, as vicissitudes, e você não pode parar as ondas, mas pode escolher se quer ficar no convés lutando contra o vento para segurar as joias que podem cair na água a qualquer momento, e aí você vai gerar o seu sofrimento devido às perdas materiais, ou se você prefere ficar na cabine em paz, lendo um bom livro e confiando no capitão, que seria a paz do coração. O navio balança para todos, mas o tormento de perder as joias é criado por quem escolheu segurá-las.
Então, o texto ele quer dizer que a paz interior é o único bem que o mundo não pode nos roubar. Quando focamos em ser pessoas melhores, os problemas externos, eles continuam existindo, mas eles deixam de ter o poder de nos destruir emocionalmente. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Dão-lhes vertigem o êxito de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda a alegria em excitar nos que se lhe assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Então, Kardec aqui ele está utilizando uma linguagem muito forte para descrever como os sentimentos negativos funcionam como doenças da alma. Ele foca na ideia de que esses vícios não prejudicam apenas a relação com o próximo, mas destroem a saúde mental e a paz de quem os carrega. Kardec usa o termo fabricitantes, ou seja, quem tem febre. Ele quer dizer que os invejosos vivem em um estado de inflamação interna constante. Quando ele fala a respeito da ausência do repouso, ele está dizendo que o corpo físico pode até estar deitado, mas a mente não para. A pessoa gasta energia vital pensando no que o outro conquistou. Por isso, ele fala em insônia, pois o pensamento está fixado na vida alheia e não no próprio descanso. Ele também vai mencionar que os êxitos dos rivais causam vertigem. Para o invejoso, o mundo gira e ele perde o equilíbrio quando vê alguém vencendo. Isso acontece porque ele condiciona o seu valor ao que o outro tem. Se o outro cresce, ele sente que diminuiu, mesmo que nada tenha mudado em sua vida real. Isso gera uma certa distorção. Quando ele fala a respeito de dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais, toda a emulação para eles, o que ele está querendo dizer com emulação? Significa que o desejo de igualar ou superar alguém em mérito ou trabalho gera uma espécie de competição saudável para crescer. No entanto, para o invejoso, essa vontade de crescer é distorcida. Ele não quer ser melhor por si mesmo. Ele quer apenas apagar o brilho do outro. A motivação não é a evolução, mas a destruição da luz alheia. E o trecho final ele descreve um comportamento comum nas redes sociais e círculos de fofoca hoje em dia, que é a alegria de excitar a raiva do ciúme nos outros. O invejoso sente um prazer mórbido quando consegue fazer com que as outras pessoas também sintam inveja e raiva de alguém que está tendo sucesso. Ele busca cúmplices na sua própria amargura. Então, a mensagem central desse texto é que esses tormentos são voluntários. Deus não castiga o invejoso. A própria inveja é o castigo. É um sentimento que devora, que consome, que o sente por dentro. O Espiritismo propõe que o remédio para isso é a caridade e a humildade, entendendo que cada um tem o que precisa para a sua evolução e que o sucesso do outro não nos tira nada.
Pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frivolidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, vistos que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Bom, Kardec aqui ele está chamando a atenção para as conquistas materiais, riqueza, status, objetos de luxo, coisas que ele chama de frivolidades, né? Frivoleiras, coisas que não têm valor real. E a gente percebe que ele toca numa coisa importante que é a brevidade da vida. Ele usa a palavra amanhã para lembrar que a morte pode chegar a qualquer momento. E nós, quando não percebemos esses pequenos detalhes, nós ficamos ingerindo um veneno a conta-gota. Essa busca incessante por essas coisas materiais, elas acabam envenenando a vida, porque o desejo de possuir gera ansiedade. E quando você tem, você fica com medo de perder, você acaba tendo uma competição agressiva com os outros, porque você tem, mas o outro tem algo que é melhor, e eu preciso ter, eu preciso mostrar que eu tenho, que eu posso mais. Isso acaba sendo uma espécie de veneno. E Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. No entanto, o texto alerta que nem todo aflito será consolado. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que esse aflito ele passa por um sofrimento útil, que é aquele que vem de provas necessárias, de perdas inevitáveis ou do sacrifício pelo próximo. Esse tipo de dor purifica o espírito e traz consolo no mundo espiritual. Agora, certas pessoas elas sofrem de forma inútil, pela angústia, né, de quem sofre porque não conseguiu um carro melhor, porque não é mais famoso que o vizinho, ou porque perdeu dinheiro na bolsa de valores. Essas preocupações são puramente materiais. O texto também afirma que esses insensatos não terão as compensações merecidas no céu, ou seja, no mundo espiritual. Ah, mas por quê? Porque a dor deles não foi uma prova de paciência ou de fé, mas de um atestado de apego. E no mundo espiritual, o consolo é dado a quem sofreu com resignação as dificuldades da vida. Quem sofreu por ganância, quem sofreu por inveja, chega ao lado de lá ainda carregando o mesmo veneno, precisando primeiro se curar do próprio egoísmo antes de receber qualquer alívio. Então, imagine uma situação hipotética em que duas pessoas estão chorando. Uma chora porque perdeu o emprego honesto, está preocupada em sustentar a família, né, a aflição com mérito, e a outra chora porque o vizinho comprou um relógio mais caro que o dela. É uma aflição inútil. Então, o Espiritismo diz que a primeira pessoa ela vai ser amparada, ela vai ser consolada, porque a sua dor é legítima, ela é ligada ao seu progresso. Já a segunda, ela está apenas sofrendo por insensatez, criando para si um inferno mental que não tem valor algum para a alma após a morte. Que tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Então veja que nesse trecho que vai encerrar a reflexão sobre a economia emocional e espiritual que o desapego e a humildade proporcionam, Kardec está argumentando que a paz não é algo que ganhamos de fora, mas é algo que deixamos de perder
ao abandonar comportamentos tóxicos para nós mesmos. Que situações seriam essas? Né? A gente pode analisar, né, o nosso texto, que é um texto rico. Veja, Kardec, logo no início, ele usa a palavra poupa, que tormentos, ao contrário, se poupa aquele. Kardec está usando aqui o poupa como se fosse uma conta bancária. Cada vez que você escolhe não entrar na vibração da inveja, você está economizando energia vital e saúde mental. O sofrimento não é um evento externo, é uma reação interna. Quem não cultiva o desejo pelo que é do outro, simplesmente não sente a dor da falta. Veja que Kardec ele vai além. Ele fala aqui, ó, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem. É importante a gente frisar aqui que esse contentar-se é diferente de conformismo. Saber contentar-se com o que tem não significa não querer progredir. O contentamento é a capacidade de ser grato e feliz com as ferramentas que você possui hoje. E, como consequência, isso elimina a ansiedade do só serei feliz quando tiver uma casa, quando tiver um carro, quando tiver um iPhone. Você se liberta disso. O espírito equilibrado, ele trabalha para melhorar sua condição, mas não condiciona sua paz a objetos ou status. E veja que ele termina aqui falando o seguinte: notar sem inveja o que não possui. Aqui é um exercício de alta evolução. É olhar para o sucesso, a beleza ou a riqueza do seu vizinho e sentir-se indiferente, ou melhor, ficar feliz por ele. Se o brilho do outro não incomoda os seus olhos, você caminha pela vida com mais clareza, sem o peso do rancor. A necessidade de ostentar é um dos maiores fardos da humanidade. Quem tenta parecer mais rico, mais inteligente, mais santo do que realmente é, vive no medo constante de ser descoberto. E isso gera uma tensão permanente. Quando você aceita sua realidade atual, seja ela financeira, intelectual, amorosa, você se liberta da opinião alheia. Não há nada a esconder, portanto, não há nada a temer. Então, imagina que a vida é uma caminhada em uma montanha. O invejoso carrega uma mochila cheia de pedras, que são os sucessos dos outros, que ele mesmo colheu pelo caminho. O vaidoso caminha usando sapatos apertados e desconfortáveis, mas que são bonitos para quem olha de fora. A pessoa que o texto descreve caminha com roupas leves, com sapatos confortáveis, com uma mochila vazia de pesos inúteis. Ela chega ao topo menos cansada e aproveitando muito mais a viagem. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. Então, o trecho aqui assinalado pelo espírito Fenelon, ele está apresentando uma fórmula psicológica para a estabilidade emocional. Ele define a riqueza
e a calma sobre uma ótica espiritual, invertendo a lógica do senso comum. Fenelon sugere uma mudança no foco da nossa visão social. Qual seria o erro que a gente geralmente comete? Geralmente olhamos para cima, para quem tem mais dinheiro, para quem tem mais beleza, para quem tem mais sucesso. Isso gera uma sensação de pobreza, de frustração. O que devemos fazer? Olhar para baixo, para aqueles que se enfrentam provas muito mais duras, doenças graves ou até mesmo miséria absoluta. Perceberemos o quanto já somos ricos. A riqueza aqui não é o saldo bancário, mas o reconhecimento das bênçãos que já possuímos. E ele fecha essa parte falando sobre necessidades quiméricas. Uma quimera é uma ilusão, é algo que não existe. São necessidades criadas pelo marketing, pela vaidade, pela pressão social. Por exemplo, precisar do celular do ano para ser feliz. Quem cria necessidades quiméricas nunca está satisfeito, pois assim que alcança um desejo, a sociedade cria um novo. É uma corrida sem linha de chegada, que gera ansiedade constante. O espírito que se desfaz do que é supérfluo para a alma, ele se torna calmo, pois não vai viver em função de desejos artificiais. Então, a gente pode entender a mensagem de Fenelon como um convite à simplicidade voluntária. Ele ensina que a felicidade é uma questão de comparação e desejo. Se você compara com quem tem mais, será sempre pobre. Se você deseja o que não precisa, será sempre escravo. E se você é grato pelo que tem e simplifica a sua vida, você se torna rico, você se torna calmo, ganhando a maior felicidade possível da Terra, a imperturbabilidade. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. Então, o trecho aqui assinalado pelo espírito Fenelon, ele está apresentando uma fórmula psicológica para a estabilidade emocional. Ele define a riqueza e a calma sobre uma ótica espiritual, invertendo a lógica do senso comum. Fenelon sugere uma mudança no foco da nossa visão social. Qual seria o erro que a gente geralmente comete? Geralmente olhamos para cima, para quem tem mais dinheiro, para quem tem mais beleza, para quem tem mais sucesso. Isso gera uma sensação de pobreza, de frustração. O que devemos fazer? Olhar para baixo, para aqueles que se enfrentam provas muito mais duras, doenças graves ou até mesmo miséria absoluta. Perceberemos o quanto já somos ricos. A riqueza aqui não é o saldo bancário, mas o reconhecimento das bênçãos que já possuímos. Ele fala no final sobre uma quimera, que é uma ilusão, algo que não existe, mas temos necessidades dessas quimeras, né? E ele fecha essa parte falando sobre necessidades quiméricas. Uma quimera é uma ilusão, é algo que não existe. São necessidades criadas pelo marketing, pela vaidade, pela pressão social.
Por exemplo, precisar do celular do ano para ser feliz. Quem cria necessidades quiméricas nunca está satisfeito. Pois assim que alcança um desejo, a sociedade cria um novo. É uma corrida sem linha de chegada, que gera ansiedade constante. O espírito que se desfaz do que é supérfluo para a alma, ele se torna calmo, pois não vai viver em função de desejos artificiais. Então, a gente pode entender a mensagem de Fénelon como um convite à simplicidade voluntária. Ele ensina que a felicidade é uma questão de comparação e desejo. Se você compara com quem tem mais, será sempre pobre. Se você deseja o que não precisa, será sempre escravo. E se você é grato pelo que tem e simplifica a sua vida, você se torna rico, você se torna calmo, ganhando a maior felicidade possível da Terra, a imperturbabilidade. A imperturbabilidade.